Você já ficou preso numa conversa que nunca aconteceu? Já esperou uma mensagem que nunca chegou? Já imaginou 1000 finais diferentes só para tentar sentir paz? E mesmo assim acordou no dia seguinte com o peito pesado, como se a vida estivesse em pausa? E se eu te disser que talvez você não precise de fechamento, só de direção? Fica comigo até o final porque tem uma virada que parece simples, mas muda a forma como você entende o passado. E eu vou te contar o final que você não espera. Aquele que só faz sentido quando você percebe por que a sua mente insiste em te manter preso no que já acabou. Antes de continuar, me responde uma coisa nos comentários, bem rápido e sem pensar demais. Qual foi a última situação que você queria encerrar para seguir em frente? Só uma palavra já basta. E se isso tocar em você, deixa o like agora, não por mim, mas como um sinal para você mesmo de que hoje você escolhe andar. O nome dele era Rafael. E por fora, ele parecia normal. Trabalhava, respondia mensagens, ria nas horas certas, estava funcionando. Mas por dentro, ele vivia numa sala escura, onde uma única tela ficava ligada o tempo todo. A cena final. A última conversa. A última frase. A última porta fechando. A última vez que ele acreditou que ia ser diferente. Não era só tristeza. Era uma fome de sentido. Uma necessidade quase física de ouvir a frase certa. Desculpa, eu errei. Você tinha razão. Eu também sofri. Qualquer coisa que encerrasse o capítulo e desse ao cérebro dele uma sensação de completude. E aí começa a parte cruel. Quanto mais ele buscava fechamento, mais ele perdia a direção. Ele acordava e antes mesmo de sentir o próprio corpo, a mente já perguntava, será que hoje ela vai falar? E o dia inteiro virava uma espera. Uma negociação interna. Um teatro. Ele abria o celular, fechava, abria de novo. Via o horário, lia a última mensagem, reescrevia respostas imaginárias, apagava, reescrevia na cabeça. E quando tentava trabalhar, a mente puxava ele de volta como uma mão invisível. Só mais uma vez, só mais uma olhada, só mais um pensamento, só mais uma chance de entender. E o mais estranho, ele sabia que aquilo não resolvia. Ele sabia que cada checagem era uma pequena dose de alívio que durava segundos e cobrava horas de ansiedade depois. Mas mesmo assim ele voltava. Porque o cérebro dele não estava procurando felicidade. Estava procurando fechamento. Rafael tinha uma teoria. Se ele entendesse exatamente o que aconteceu, ele seguiria em frente. Se ele descobrisse o motivo real, ele ficaria em paz. Se ela dissesse as palavras certas, tudo faria sentido. Ele acreditava que o fechamento era uma porta. E que, sem essa porta fechada, ele não podia andar pelo corredor. Só que a vida não estava esperando o Rafael fechar a porta. A vida estava passando, as semanas estavam passando, o corpo dele estava cansando, o brilho da rotina estava apagando. E ele sentia uma vergonha silenciosa, porque ninguém via o quanto ele estava preso. E quanto mais tempo passava, mais caro ficava admitir, eu ainda estou aqui. Numa tarde de domingo, ele caminhou sem rumo e acabou parando perto de um lugar que ele não entrava há anos. Uma agência dos Correios pequena, antiga, daquelas que tem um cheiro de papel e poeira que parece tempo. Ele nem sabia por que entrou. Talvez porque a palavra carta tivesse um peso diferente. Carta é coisa de final. Carta é coisa de despedida. Carta é coisa de fechamento. Lá dentro, quase não tinha ninguém. Só um balcão, algumas caixas e um homem mais velho organizando envelopes como quem arruma pensamentos. Ele tinha uma calma rara. Uma calma que não era preguiça. Era silêncio bem treinado. Rafael pediu um formulário qualquer só para justificar a presença. Ficou olhando as prateleiras, como se procurasse uma desculpa. A mão dele tremia um pouco, e ele odiava isso. O homem percebeu. Você veio buscar uma resposta ou veio mandar uma mensagem? Perguntou o velho, sem levantar a voz. Rafael deu uma risada curta, daquelas que não têm humor. Acho que... eu vim procurar alguma coisa. O velho colocou um envelope sobre o balcão, como quem coloca um espelho. Tem gente que vem aqui querendo enviar uma carta. E tem gente que vem querendo que alguém envie uma carta para ela. Rafael ficou imóvel, porque aquela era exatamente a ferida. Ele queria que alguém enviasse uma carta, uma frase, um fechamento. Ele começou, mas travou. A garganta ficou seca. A sinceridade é difícil quando a gente está cansado de fingir. O velho foi simples. Senta. Rafael sentou numa cadeira de plástico que rangia. O velho continuou organizando envelopes, como se a vida pudesse ser arrumada devagar. Você está esperando por uma coisa que você não controla, disse o velho, e chamando isso de paz. Rafael sentiu raiva, não do velho, da verdade, porque era exatamente isso. Eu só queria... entender, Rafael disse, finalmente. Eu só queria fechar isso, para seguir. O velho olhou para ele agora. Olhar firme, sem julgamento. E se eu te disser que você está invertendo a ordem?
Você quer fechar para seguir. Mas você precisa seguir para fechar. Rafael franziu a testa. Aquilo parecia bonito demais para ser prático. Como assim? O velho apontou com a cabeça para uma porta ao lado do balcão. Uma porta pequena, discreta. Você quer ver uma coisa? Mas não agora. Amanhã cedo. Se você vier, eu te mostro. Esse amanhã cedo virou um gancho na cabeça do Rafael. Um contrato. Um motivo para voltar. E talvez, sem perceber, isso já fosse a primeira direção em semanas. Naquela noite, Rafael dormiu mal. A mente fez o que sempre faz. Criou expectativas. O que ele vai mostrar? Vai ser uma frase pronta? Vai ser um conselho? Vai ser um truque? E pela primeira vez em muito tempo, a ansiedade não era só dor. Era curiosidade. No dia seguinte, ele voltou. E o velho já estava lá, como se nunca tivesse saído. Sem explicar muito, o velho abriu a porta ao lado do balcão e levou Rafael por um corredor estreito. Lá dentro, havia prateleiras, caixas, sacos plásticos, envelopes amarrados com barbante. Um arquivo inteiro de cartas que não chegaram. Isso aqui, disse o velho, é onde ficam as cartas que nunca encontraram o destino. Rafael caminhou devagar, tocando os pacotes com a ponta dos dedos. Era estranho pensar que tantas palavras tinham sido escritas com urgência e terminaram ali, paradas no tempo. O que acontece com elas? Rafael perguntou. O velho respondeu, elas ficam esperando. Às vezes o destinatário aparece. Às vezes a carta volta. Às vezes ninguém nunca vem. Rafael engoliu seco. Então, elas ficam sem fechamento. O velho assentiu. E mesmo assim, o mundo continua. Mesmo assim, quem escreveu vive. Ou não vive, dependendo do que escolhe fazer com a espera. Rafael sentiu um arrepio. Aquilo parecia uma metáfora óbvia, mas doía. O velho puxou uma caixa e colocou sobre a mesa. Eu quero te mostrar algo específico, para você entender o que sua mente está fazendo. Ele abriu a caixa. Dentro havia envelopes com carimbos. Endereço insuficiente. Destinatário desconhecido. Mudou-se. Olha esses carimbos, disse o velho. Isso aqui é a vida dizendo. Eu não consigo entregar o que você está pedindo. Rafael ficou olhando como se fossem frases. O velho continuou. Agora pensa em você. Você quer uma entrega, uma explicação, uma desculpa, uma frase final. Só que o endereço dessa entrega é o passado. E o passado mudou-se. Rafael respirou fundo. E doeu porque fazia sentido. Mas eu não consigo parar de querer, Rafael disse. Eu fico preso. Eu volto na conversa, volto no dia, volto no momento. Eu só quero que pare. O velho fechou a caixa. Sua mente faz isso por um motivo. Ela odeia a incerteza. Ela odeia a história sem final. Existe uma parte em você que acredita, se eu terminar essa história, eu fico seguro. Então ela te puxa para revisar, 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 como se pensar fosse agir. Como se entender fosse viver. Rafael sentiu o próprio peito apertar porque era exatamente isso. Ele pensava como se estivesse resolvendo. Mas estava só girando. O velho pegou um envelope vazio e colocou na mão dele. Eu quero que você escreva. Escreveu o quê? Escreve a carta que você queria receber. Não a carta que você queria enviar. A carta que você queria que alguém te mandasse para te dar fechamento. Rafael ficou parado. Isso é ridículo. O velho não discutiu. Só disse. Então não faça. Mas se você fizer, faça direito. Escreve como se fosse real. E quando terminar, eu te mostro a parte que muda tudo. A mente do Rafael agarrou. Eu te mostro a parte que muda tudo. Curiosidade. Recompensa prometida. Loop armado. Ele sentou e começou. No começo, saiu travado. Depois saiu com raiva. Depois saiu com uma sinceridade assustadora. Ele escreveu coisas que nunca disse em voz alta. Ele escreveu sobre o vazio, sobre a humilhação de esperar, sobre a confusão, sobre a sensação de ter sido descartado, sobre a pergunta que martelava. O que eu fiz de errado? E quando ele terminou, o papel parecia pesado. Não pelo que dizia, mas pelo que revelava que a carta que ele queria receber era, na verdade, a autorização para ele seguir em frente. O velho leu só o começo, sem invadir. Depois devolveu o papel. Agora eu quero que você faça mais uma. Mais uma? Sim. Agora você vai escrever uma carta para você. Mas não para o você de hoje. Para o você de daqui a 6 meses. Rafael soltou o ar. Pra quê? O velho respondeu com a calma de quem já viu esse filme. Porque você está tentando viver olhando pelo retrovisor. E a única coisa que cura isso é colocar o olhar na estrada. Rafael pegou outro papel. O velho disse, começa assim.
Eu sei que você ainda está esperando por um fechamento. Mas eu quero te dar direção. Rafael sentiu um negócio estranho no estômago. Era como se alguém finalmente estivesse falando com ele do jeito certo. E dessa vez, a carta tinha um destinatário possível. Ele escreveu mais do que imaginou. Escreveu conselhos que ele mesmo precisava ouvir. Escreveu promessas pequenas, direções concretas. Você vai parar de checar o celular de manhã. Você vai caminhar 20 minutos. Você vai fazer uma coisa por dia que constrói seu futuro, mesmo que pequena. Você vai escolher um projeto simples. Você vai parar de pedir explicação para alguém que não quer explicar. Você vai se perdoar pela parte que acreditou. E no final, ele escreveu algo que não esperava. Se um dia o fechamento vier, ótimo. Mas ele não é mais o volante. Você é. Quando terminou, o velho entregou um envelope e um selo. Endereça. Para onde? Rafael perguntou. O velho apontou para o espaço do destinatário. Para você, para sua casa. E coloca uma data. Eu vou guardar essa carta e enviar daqui a 6 meses. Rafael arregalou os olhos. Você pode fazer isso? O velho sorriu. Correio é tempo embalado. A gente entrega coisas para um futuro que ainda não chegou. Rafael ficou em silêncio. A ideia era simples e, por isso mesmo, poderosa. Ele assinou, lacrou, escreveu o próprio endereço e a data. E a primeira carta? Rafael perguntou, levantando o papel da carta que ele queria receber. O velho ficou sério. Você vai fazer uma coisa diferente. Rafael sentiu o coração acelerar. O quê? O velho pegou um carimbo vermelho, e carimbou o envelope em branco que Rafael segurava. A palavra dizia, devolvido. Rafael franziu a testa. Devolvido? O velho pegou a carta que Rafael queria receber e colocou dentro do envelope carimbado. Você vai levar isso para casa. E quando a sua mente pedir fechamento, você vai abrir esse envelope e lembrar, essa carta voltou porque não existe endereço para o passado. Rafael engoliu em seco. Aquilo foi um golpe, mas um golpe limpo. Antes de Rafael sair, o velho disse, agora vem a parte importante. Se você fizer isso, vai sentir abstinência. Sua mente vai gritar. Ela vai dizer, mas eu preciso entender. E você vai ter vontade de correr de volta. Quando isso acontecer, você vai fazer uma escolha. Você quer alívio agora ou quer liberdade depois? Essa pergunta ficou presa no Rafael. Alívio agora ou liberdade depois? E se você já passou por isso, você sabe. Tem dias que a gente escolhe alívio e paga caro. Mas naquele momento, pela primeira vez, alguém tinha dado para ele uma alternativa que não dependia do outro. Rafael voltou para casa com 2 envelopes, um para o futuro e um devolvido do passado. Nos primeiros dias, foi difícil. Ele acordava e o impulso vinha como fome. Checar, rever, imaginar, concluir. A mente queria o ciclo, porque o cérebro ama ciclos inacabados. Eles parecem importantes. Eles parecem urgentes. E é por isso que você lembra de uma conversa sem final muito mais do que lembra de 100 conversas normais. A mente agarra o que fica aberto, como se o aberto fosse uma ameaça. Como se não saber fosse perigoso. E aqui vai uma pergunta para você agora, no meio do vídeo, só para você responder nos comentários. Você está procurando fechamento ou você está procurando uma desculpa para continuar olhando para trás? Eu sei que isso é desconfortável, mas responde com sinceridade. Fechamento ou direção? Só uma palavra. Isso já muda seu nível de consciência. Rafael decidiu testar a regra. Quando a mente pedisse fechamento, ele abriria o envelope devolvido. E faria uma coisa pequena que apontasse para frente, não grandiosa, pequena. Direção não precisa ser enorme. Direção precisa ser real. Ele escolheu um projeto simples, arrumar o quarto. Só isso. Tirar coisas antigas. Mudar a posição da cama. Jogar fora o que era lembrança dolorosa. No primeiro dia, ele pegou uma caixa de objetos e a mão tremia, porque cada objeto parecia um convite para voltar. A mente dizia, guarda isso, você vai precisar quando tiver a conversa final. Mas ele lembrava do carimbo, devolvido. Não existe endereço para o passado. Ele arrumou o quarto. E quando terminou, sentiu... nada. Não veio a paz que ele esperava. Não veio o fechamento. Veio um vazio novo. E esse é o momento em que muita gente volta atrás. Porque o cérebro confunde vazio com erro. Só que o vazio às vezes é só espaço. Espaço que você abriu para a vida voltar. Nos dias seguintes, Rafael fez uma coisa por dia. Caminhou, leu 10 páginas. Fez comida, voltou a falar com um amigo. Não contou a história inteira. Só disse, eu estou tentando seguir. E o amigo respondeu algo simples. Eu topo caminhar com você. Uma semana depois, a mente ainda pedia fechamento. E
E o envelope devolvido ainda doía, mas o corpo já estava um pouco mais leve. E o mais estranho, ele começou a sentir pequenas recompensas que não dependiam de ninguém. Um sono melhor, uma manhã menos pesada, uma tarde em que ele riu sem culpa. E isso começou a reprogramar algo dentro dele, a ideia de que paz não é um presente que alguém te dá. É uma habilidade que você constrói. Um dia, ele teve uma recaída. Ficou olhando a foto antiga, ficou lendo uma conversa antiga. A ansiedade subiu, o coração acelerou, e ele quase mandou mensagem. Quase. E aqui é importante, o quase é o lugar onde sua vida muda. Não é no momento em que você está bem. É no momento em que você está prestes a repetir o padrão. Rafael pegou o envelope devolvido, abriu e leu a carta que ele mesmo tinha escrito como se fosse do outro. E ali tinha uma frase que o destruiu e curou ao mesmo tempo. Eu queria que você entendesse que eu também sofri, mas eu não sei te dar isso. Rafael percebeu que no fundo, ele estava pedindo a alguém uma coisa que talvez nem aquela pessoa soubesse oferecer. E ele estava adiando a própria vida por uma entrega impossível. Ele fechou o envelope e, naquele mesmo dia, escreveu numa folha: direção não precisa de permissão. Colou na geladeira. As semanas viraram meses, e sem perceber, ele começou a ter uma vida onde o passado não era mais o centro. Ele ainda lembrava. Ainda doía às vezes, mas não comandava. Até que chegou o dia em que a carta do futuro tinha que ser enviada. Rafael nem lembrava mais. Ele tinha esquecido. E isso já dizia tudo. 6 meses depois, numa manhã comum, o carteiro passou. Entregou uma correspondência. Um envelope com a letra do próprio Rafael. Ele ficou parado, olhando como se fosse bruxaria. O coração bateu diferente. Curiosidade. O que eu escrevi? Ele sentou, abriu devagar e começou a ler. Eu sei que você ainda está esperando por um fechamento, mas eu quero te dar direção. Rafael leu com olhos úmidos, porque a carta era ele falando com ele. E tinha detalhes que ele tinha esquecido. Tinha promessas que ele tinha cumprido sem perceber. Tinha medos que já não eram tão grandes. E no final, a carta dizia: quando você estiver lendo isso, eu quero que você repare numa coisa. Você sobreviveu sem a frase que você achava que precisava. Você não precisou de fechamento. Você precisou de movimento. Rafael ficou em silêncio. E então riu. Um riso baixo. Não de deboche, de alívio. O alívio de perceber que a prisão não era a falta de resposta. Era a falta de direção. E quando ele estava guardando a carta, ouviu uma batida na porta. Era um vizinho. Um senhor do prédio. Rafael, desculpe incomodar. Eu vi que você anda fazendo uns móveis na varanda. Será que você faz uma prateleira para mim? Rafael congelou, porque ele realmente tinha começado a mexer com madeira. Era um hobby que nasceu do nada, num daqueles dias em que ele precisava fazer algo com as mãos para não fazer algo com o passado. Eu faço, ele disse. O senhor sorriu. Eu pago direitinho. Rafael fechou a porta e encostou a testa nela. Não era sobre dinheiro, era sobre identidade. Ele estava se tornando alguém. E isso era a coisa mais poderosa que pode acontecer quando você para de pedir encerramento e começa a construir direção. Você muda de personagem na própria história. Mas ainda falta o final que você não espera. 2 dias depois, Rafael foi ao correio por impulso para agradecer o velho. Queria contar que a carta tinha chegado. Queria dizer: funcionou. Ele entrou, olhou para o balcão e o velho não estava. Uma mulher mais nova atendia. Rafael perguntou: o senhor que trabalhava aqui, o senhor de cabelo branco, onde ele está? A mulher fez uma pausa. O senhor Augusto? Ele faleceu há alguns meses. Rafael sentiu o chão abrir por meio segundo. Como assim? Mas ele... Ele travou, porque ele tinha visto o velho. Ele tinha conversado, ele tinha recebido instruções, ele tinha feito o ritual. A mulher continuou. Ele deixou algumas coisas organizadas antes de partir. Ele era muito cuidadoso. Tem uma caixa com cartas agendadas. Deixa eu ver seu nome. Ela foi até o fundo e voltou com uma caixinha. E dentro tinha uma etiqueta. Rafael, enviar em 6 meses. Rafael engoliu seco. O velho tinha preparado aquilo antes de ir. Como se soubesse que direção é um presente que alguém pode deixar, mesmo quando não está mais aqui. E então a mulher disse: e tem mais uma coisa, tem uma carta aqui, que ficou presa no arquivo de devolvidos. Eu não sei se é sua, mas tem seu nome. Rafael sentiu o coração bater na garganta. Meu nome? A mulher entregou um envelope amarelado, com carimbos antigos, endereço antigo, uma letra diferente. Rafael ficou olhando como quem encara um fantasma. Ele abriu.
E ali dentro estava uma carta do pai dele. Rafael não via o pai há anos. A última conversa tinha sido dura. E ele passou muito tempo esperando uma palavra que nunca veio, esperando um fechamento que nunca aconteceu. E, sem perceber, ele repetiu esse padrão em outras histórias. Ele começou a ler. A carta não era perfeita. Não era um pedido de desculpa cinematográfico. Era humana. Era falha. Mas dizia o suficiente. Dizia: eu não soube. Eu errei. Eu pensei que ser duro era proteger você. Eu tenho orgulho. E eu não sei falar isso olhando no seu olho. Rafael tremeu. E ali veio o golpe final. Ele conseguiu o fechamento. Mas ele conseguiu tarde. Depois que o velho morreu. Depois que o tempo passou. Depois que ele já tinha andado. E ele percebeu, com uma clareza quase cruel, o fechamento que ele achou que precisava, na verdade, não tinha poder nenhum sobre o que ele se tornou, porque a vida dele tinha mudado pela direção, não pela resposta. Ele chorou ali mesmo, em pé, no balcão dos Correios. E não era só pelo pai, era por todas as vezes que ele adiou a própria vida esperando alguém entregar uma frase. A mulher ficou em silêncio, respeitando, e então disse: o senhor Augusto falava uma coisa, ele dizia: quando a pessoa escolhe direção, o fechamento perde o controle. E quando perde o controle, às vezes ele aparece, mas já não manda. Rafael saiu do correio com 2 cartas. Uma do futuro, uma do passado. E pela primeira vez, ele entendeu a ordem certa das coisas. Não é fechar para seguir. É seguir até que feche. E se não fechar, você segue mesmo assim. Agora eu quero te perguntar, com carinho, mas sem anestesia, quantas áreas da sua vida estão paradas porque você está esperando uma frase? Quantos dias você está entregando em troca de uma explicação que pode nunca chegar? Você não precisa ser frio. Você não precisa fingir que não doeu. Você só precisa parar de colocar o volante na mão de alguém que nem está mais dirigindo. Então aqui vai um exercício simples que você pode fazer hoje. Escreve a carta que você queria receber. Escreve mesmo. Depois carimba mentalmente, devolvido. Não porque você não merece, mas porque não existe endereço para o passado. Escreve outra carta. Uma carta para você daqui a 6 meses. Com direção pequena, direção real. E começa a cumprir uma coisa por dia. Um passo, um gesto, um hábito, um projeto. Um sim para sua vida. E quando a mente pedir fechamento, você responde com um movimento. Se essa história te acertou, deixa um like agora, porque isso ajuda o vídeo a chegar em mais gente que está presa nessa espera silenciosa. E comenta uma palavra, direção, ou fechamento. Eu leio e eu sei exatamente em que ponto você está. E se você quer mais histórias assim, que parecem simples mas mudam a chave por dentro, se inscreve no canal. Porque a verdade é que a vida não pede que você entenda tudo. A vida pede que você ande. E, quando você anda, às vezes o final aparece. Mas quando aparece ele já não te prende. Ele só confirma. Você escolheu você. E antes de ir, eu deixo uma última pergunta, para você levar com você hoje. E se a sua paz não estiver na resposta que falta, mas na direção que você está evitando,